Quantas vezes você já se perguntou o que realmente define a nossa realidade? O que acontece quando a linha entre o que é real e o que é percebido se desfaz, nos deixando imersos num mundo onde a verdade parece fragmentada? A psicose, muitas vezes vista como um afastamento da realidade, é mais do que apenas um distúrbio mental. Ela é um espelho cru da nossa psique, refletindo medos, traumas e talvez aspectos de nós mesmos que preferiríamos ignorar. Mas o que ela realmente nos oferece? O que podemos aprender quando encaramos esse abismo profundo e inquietante? Hoje, vamos explorar não apenas os momentos em que a psicose se manifesta, mas o que ela diz sobre a nossa identidade, as relações e o próprio sentido de quem somos. Prepare-se para uma jornada intensa e reveladora, onde ao final podemos encontrar a chave para entender nossas sombras mais profundas. A psicose pode ser descrita como uma desconexão profunda com a realidade. Aqueles que vivenciam esse estado experimentam delírios, alucinações e uma sensação distorcida do que é real. Em sua essência, a psicose nos coloca diante de um mundo onde a mente cria suas próprias verdades. Mas essa experiência não é apenas um fenômeno clínico. Ela também nos oferece uma visão perturbadora, mas fascinante, sobre como nossa percepção do mundo está constantemente em jogo. O que chamamos de realidade pode ser uma construção tênue, frágil e muitas vezes influenciada por nossos próprios medos, traumas e desejos não resolvidos. Como diz Carl Jung, o que você resiste persiste. A psicose, nesse sentido, pode ser vista como a manifestação de uma resistência interna àquilo que não conseguimos enfrentar dentro de nós mesmos. Quando não conseguimos lidar com emoções intensas, medos profundos ou memórias dolorosas, a mente pode criar uma realidade alternativa onde esses aspectos reprimidos podem ser projetados. A psicose, então, é uma representação extrema de como a realidade pode ser distorcida quando não somos capazes de confrontar nossas sombras internas. Não há um único fator que explique quando a psicose se manifesta, mas certos momentos da vida parecem ser mais propensos a desencadear esse distúrbio. A psicose pode surgir em resposta a traumas profundos, estresse extremo ou até mesmo um colapso emocional que nos empurra para um estado onde a realidade se torna insuportável. Pense nos momentos de crise existencial, quando nos vemos confrontados com a falta de sentido ou com a destruição de tudo aquilo em que acreditávamos. A mente, em sua tentativa de escapar dessa dor, pode recorrer à psicose como uma forma de criar uma realidade alternativa. Esses momentos de desconexão podem ser tanto internos quanto externos. Por exemplo, uma perda significativa como a morte de um ente querido pode fazer com que a pessoa entre em um estado em que ela não consegue mais distinguir entre o que é real e o que é ilusório. Da mesma forma, a pressão social, expectativas irreais ou um mundo onde nos sentimos cada vez mais desconectados uns dos outros podem criar a sensação de que a psicose é uma resposta quase inevitável a um mundo caótico e insensível. Jung, em suas explorações sobre a sombra, sugeriu que todo ser humano carrega aspectos de si que não são aceitos ou reconhecidos pela consciência. Essas partes ocultas da psique, muitas vezes reprimidas ou ignoradas, são o que chamamos de sombras. A psicose pode ser uma manifestação extrema dessas sombras, quando a mente não consegue mais manter os aspectos conflitantes de sua personalidade em harmonia. Nesse sentido, a psicose funciona como um espelho distorcido, refletindo tudo o que tentamos esconder, evitar ou negar. É aqui que a psicose se torna algo mais do que um simples distúrbio. Ela é uma oportunidade de enfrentar essas sombras. Quando nos deparamos com a loucura ou com a percepção distorcida da realidade, podemos começar a questionar o que em nossa psique nos leva a essa desconexão. Quais medos, traumas ou inseguranças não resolvidas são projetados no mundo que experimentamos? O delírio pode ser visto, então, não apenas como um sintoma, mas como uma mensagem vinda das profundezas do inconsciente, pedindo para ser ouvida. Em momentos de psicose, muitas vezes estamos mais próximos de nossa verdadeira essência do que pensamos. O que nossa mente cria e projeta, por mais caótico que seja, contém pistas preciosas sobre aquilo que não fomos capazes de integrar. A psicose, dessa forma, pode ser vista como um convite a olhar para dentro das partes de nós mesmos que fomos forçados a ignorar, por medo ou vergonha.
Um dos aspectos mais dolorosos da psicose é o impacto que ela tem nas relações interpessoais. Quando alguém se encontra em um estado psicótico, a percepção da realidade se torna distorcida, e isso afeta profundamente a forma como a pessoa se relaciona com os outros. Delírios e alucinações podem criar barreiras impenetráveis, onde o entendimento mútuo se perde. As relações tornam-se um campo de batalha, onde o mundo externo é constantemente desafiado pela versão distorcida da realidade da pessoa. No entanto, a psicose também pode oferecer uma lição importante sobre como nos relacionamos com os outros em nossa vida cotidiana. Muitas vezes, projetamos nossas próprias incertezas e medos nas pessoas ao nosso redor, criando uma realidade psicótica em nossos relacionamentos. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados com expectativas sociais, exigências emocionais e padrões de comportamento que nos distorcem de nossa verdadeira essência. Assim como na psicose, muitas vezes as relações se tornam um jogo de ilusões, onde as verdadeiras intenções e sentimentos são obscurecidas pelas projeções e interpretações pessoais. A psicose, então, também pode servir como um alerta para o que estamos projetando nos outros. Ela nos desafia a olhar para dentro e entender como nossas próprias distorções podem afetar a maneira como nos conectamos com o mundo e com aqueles que amamos. Embora a psicose seja uma experiência dolorosa e desafiadora, ela também possui um potencial transformador. O caminho para a cura não é simples, mas ao confrontar as sombras que ela revela, é possível alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo e uma reconciliação com as partes de nós que foram negligenciadas ou rejeitadas. Viktor Frankl, em sua obra sobre o sentido da vida, argumentava que, mesmo nas condições mais extremas, a busca por significado pode ser uma forma de transcendência. Esse conceito se aplica também à psicose. Em meio ao caos mental, existe uma oportunidade de reconfiguração da identidade e do sentido pessoal. Quando conseguimos olhar para os delírios e alucinações como manifestações simbólicas das nossas dores e conflitos internos, podemos começar a reconstruir nossa visão de mundo e nossa relação com nós mesmos. A psicose, assim, nos oferece uma chance de renovação, uma oportunidade de reordenar nossa mente e ressignificar a realidade. A psicose, com sua desconexão da realidade e suas distorções mentais, é mais do que um simples distúrbio. Ela é uma janela para as profundezas da psique humana, revelando as sombras que, muitas vezes, tentamos esconder. A psicose não é apenas uma crise mental, ela é uma experiência transformadora, uma chance de reconfigurar a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos. Ao enfrentar essa realidade distorcida, podemos aprender a integrar as partes de nós que estavam à margem e começar um processo de cura e autoconhecimento profundo. Em última análise, a psicose pode nos ensinar que a verdadeira liberdade não está em escapar da dor, mas sim em confrontá-la com coragem, aceitando as partes de nós que sempre procuramos evitar.